Imaginem um país de dimensões continentais sendo governado por um jovem de menos de 15 anos. Só que essa história é real e ocorreu no Brasil durante o século XIX. E o adolescente em questão era o Dom Pedro II, que torna-se imperador através do golpe da maioridade e inaugura o segundo reinado, aquele período de 1840 a 1889. Dom Pedro II tem a minha admiração por causa dessa frase aqui. Se eu não fosse imperador, gostaria de ser. Dom Pedro II fez questão de utilizar o poder moderador durante o seu governo. Aquele que foi instituído pela Constituição de 1824. E durante o seu governo, do Dom Pedro II, o sistema político orbitava em torno dele. Então a proposta deste vídeo é falar um pouquinho sobre a política durante o segundo reinado. Dom Pedro II organizou o sistema político numa espécie de rodízio. Não era de pizza, não era de churrasco e também não era de comida japonesa, que eu sei que vocês gostam. Dom Pedro II organizou o sistema político numa espécie de rodízio entre os dois partidos da época, conservadores e liberais. Para começar, os partidos da época não eram nos moldes atuais, eram apenas grupos de pessoas com interesses comuns. E o grupo dos conservadores era um grupo composto por magistrados, burocratas, grandes proprietários de terras do Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. Às vezes até alguns comerciantes portugueses. O grupo dos liberais era composto pela classe média urbana, por padres, proprietários rurais também, de áreas como São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Até 1847, não houve nenhum tipo de parlamentarismo no Brasil. Não. Mas a partir dessa data, o Brasil teve uma experiência parlamentarista. E como funcionava? Dom Pedro II escolheu o presidente do Conselho de Ministros. O cargo de presidente do Conselho de Ministros equivale ao primeiro-ministro. Este escolheu o ministério. Pronto, estava composto o poder executivo. E esse ministério era apresentado à Câmara dos Deputados. Se a Câmara dos Deputados não concordasse, Dom Pedro II utilizava seu poder moderador e dissolvia a Câmara dos Deputados, isto é, o poder legislativo. Entenderam aí? Em quase 50 anos do segundo reinado, houve 36 gabinetes, 36 ministérios, uma média de 1 a cada 1 ano e 3 meses. Perceberam porque era um rodízio? Bom, a verdade é que esses parlamentares brasileiros não estavam interessados em melhorias sociais, e sim nos seus próprios interesses. Por isso, o ditado da época era: não há nada mais conservador do que um liberal no poder, e a recíproca é verdadeira. Esse sistema que o Dom Pedro II escolhia o presidente do Conselho dos Ministros ganhou um nome: parlamentarismo às avessas. E o Dom Pedro II reinava absoluto. Perceberam que era diferente do parlamentarismo inglês. No fim das contas, liberais e conservadores
mantinham a grande maioria da população excluída das decisões públicas. Era isso, gente. A partir de agora, nós vamos analisar uma charge. Essa que vocês estão vendo chama-se O Rei se Diverte. É o Dom Pedro II numa espécie de carrossel. E não é o carrossel da Torre Eiffel, porque estamos falando de Brasil. Não, e também não é uma roda gigante. Não. É o Dom Pedro II segurando 2 cavalinhos montados pelos partidos liberal e conservador. E quem gira o carrossel é a sua diplomacia. Perguntas. Quem é o personagem central e o que ele está fazendo? É o Dom Pedro II e ele está manipulando cavalos e pessoas. Quem ou o que os personagens a cavalo representam? A mulher representa o Partido Liberal e o homem o Partido Conservador. Quem será essa mulher velha com um chapéu igual ao de Napoleão? É a diplomacia de Dom Pedro II. É uma mulher que não é tão bonita, que poderia ser igual a essa, mas é uma mulher que não é tão bonita, tal como a política que ela representa. O que está acontecendo na cena? Dom Pedro II comanda o carrossel e decide quem será alçado ao poder. E os partidos são marionetes. O que o artista pretendeu com esta charge? Na verdade, o caricaturista zomba da enorme força política de Dom Pedro II. E por último, o que se pode concluir sobre a monarquia constitucional brasileira? Que, na verdade, o imperador valia-se do poder moderador para se colocar acima das instituições e dos políticos e dos outros poderes. Com isso, encerramos a aula sobre a política durante o Segundo Reinado. Continue estudando história.